Capítulo 3 do livro do Grande Meio da Oração de Santo Afonso de Ligório. As condições da oração. Pedir para si mesmo. Em verdade vos digo que, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. João 16, 23. É promessa de Jesus que, quando pedirmos ao Pai em seu nome, Ele então nos concederá. Todavia, deve sempre ser entendido no sentido de pedir com a condição apropriada. São Tiago diz que muitos pedem e não obtêm, porque pedem mal. Tiago 4:3. Por isso, São Basílio, observando as palavras de São Paulo, diz: às vezes, pedes e não obtens, porque rezaste mal, com infidelidade ou tibieza, ou pediste coisas inconvenientes, ou desististe. Com infidelidade, ou seja, com pouca fé e pouca confiança. Com tibieza, com pouco desejo de receber a graça. Coisas inconvenientes, isto é, pedindo bens que são inúteis à salvação. Desististe sem perseverança. Por essa razão, Santo Tomás reduziu a 4 as condições que são requeridas na oração, para que obtenha efeito, que o homem peça para si mesmo as coisas necessárias para a salvação com devoção e perseverança. Deus prometeu atender à oração feita para os outros? A primeira condição, pois, da oração é que seja feita para si, visto que, como julga o doutor Angélico, o homem não pode impetrar pelos outros. A vida eterna e, por conseguinte, as graças pertencentes à salvação deles, pois a promessa, como diz ele, foi feita não para os outros, mas somente para os que rezam. Ele vô-lo dará. João 16, 23. Apesar disso, há muitos doutores que pensam o contrário, fundamentados na autoridade de São Basílio. Este santo ensina que a oração, em virtude da promessa divina, tem sua eficácia de modo infalível, mesmo aqueles para os quais se reza, desde que não coloquem um obstáculo efetivo. E esses doutores fundam-se sobretudo nas Escrituras. Orai uns pelos outros para serdes salvos, pois muito pode a ácido a oração do justo. Tiago 5,16. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. A passagem de São João é ainda melhor. O que sabe que seu irmão comete um pecado que não é de morte, ore por ele, e Deus lhe dará vida. Falo daqueles cujo pecado não conduz à morte. 1 João 5,16. Santo Agostinho, São Beda, Santo Ambrósio, etc., explicam que a expressão não pecou de morte diz respeito àquele pecador que não pretende viver obstinado até a morte, pois, para esse pecador seria requerida uma graça muito extraordinária. De resto, para aqueles pecadores que não cometeram tantas maldades, o apóstolo prometeu-lhes a conversão se alguém rezar por eles. Peça e será dada a vida àquele que peca. 1 João 5,16. Devemos orar pelos pecadores. Não há dúvida de que as orações de outrem são muito úteis aos pecadores e muito agradáveis a Deus. O Senhor lamenta-se dos servos que não lhe recomendam os pecadores, como disso se lamentou a Santa Maria Madalena de Paz, razão porque ele disse um dia: vê, minha filha, como os cristãos estão nas mãos do demônio. Se os meus diletos não os livrassem com as suas orações, seriam devorados. E o Senhor deseja especialmente isso dos sacerdotes e religiosos.
A citada santa dizia às suas monjas: Irmãs, Deus não nos separou do mundo para que façamos o bem só para nós, mas também para aplacar a ira de Deus em favor dos pecadores. E o Senhor um dia disse a ela: Eu dei para vós, esposas eleitas, a cidade do refúgio, a paixão de Jesus Cristo, para que tenhais um abrigo ao qual recorrer, a fim de ajudar as minhas criaturas. Por isso, recorrei a ela, e ali e dali auxílio às minhas criaturas, que perecem, e dedicai a vida por elas. Então, a santa, inflamada de santo zelo, oferecia 50 vezes a Deus o sangue do Redentor pelas almas dos pecadores, e consumia-se de desejo pela conversão deles, e dizia: Que pena, ó Senhor, ver que poderia ser útil a tuas criaturas, ao me sacrificar por elas, e não poder realizá-lo. Por outro lado, ela recomendava os pecadores a Deus em todos os seus exercícios espirituais, e se escreve sobre sua vida que não havia uma hora do dia que a santa não rezasse por eles. Levantava-se de noite com frequência e ia ao Santíssimo Sacramento rezar pelos pecadores. Por causa disso, uma vez foi encontrada chorando copiosamente, e ao ser interrogada do porquê, respondeu: Porque parece que não fiz nada pela salvação dos pecadores, pela conversão deles. Chegava a oferecer-se para sofrer as penas do inferno, desde que lá não tivesse que odiar a Deus. E muitas vezes lhe foi permitido por Deus que fosse afligida por graves dores e doenças, pela salvação dos pecadores. Ela rezava especialmente para os sacerdotes, por ver que o bom comportamento deles era a razão de salvação dos outros, e que a má vida era a razão de ruína de muitos. Por isso, pedi ao Senhor que a culpa do pecado recaísse sobre ela, dizendo: Senhor, fazei-me morrer e tornar a viver muitas vezes, desde que satisfaça a vossa justiça para eles. E conta-se sobre sua vida que a santa livrou muitas almas das mãos de Lúcifer, mediante suas orações. Ela quis com isso dizer algo mais particular sobre o zelo dela. Por isso, as almas que verdadeiramente amam a Deus não cessam de rezar pelos pobres pecadores. E como é possível que uma pessoa que ama a Deus, vendo o amor que Ele tem pelas almas, bem como o que fez e sofreu Jesus Cristo pela salvação delas, e o desejo que este Salvador tem de ver-nos orar pelos pecadores, possa, pois, ver com indiferença tantas pobres almas que vivem sem Ele, na condição de escravas do inferno, e não sentir movida a rezar assiduamente para que o Senhor dê luz e força àqueles infelizes, a fim de saírem do estado miserável em que se encontram e vivem. É verdade que Deus não prometeu nos atender quando aqueles para os quais rezamos resistem à conversão. Porém, muitas vezes o Senhor, por sua infinita bondade e em respeito às orações de seus servos, digna-se, com graças extraordinárias, a trazer de volta ao estado de salvação os pecadores mais cegos e obstinados. Portanto, não deixemos de participar da Santa Missa, comungar, meditar ou visitar o Santíssimo Sacramento, sempre recomendando a Deus os próprios pecadores. Diz um escritor muito culto que quem ora pelos outros mais rápido virá atendidas as orações feitas para si. Dito isto de passagem, voltemos a ver as outras condições para que a oração tenha efeito, conforme Santo Tomás. Pedir coisas necessárias para a salvação eterna. A outra condição que o santo estabelece é que se peçam as grandes graças necessárias para a salvação, porque a promessa divina da oração
não é feita para as graças temporais, que não são necessárias para a salvação da alma. Diz Santo Agostinho ao explicar as palavras referidas do Evangelho: em meu nome, que não se pede em nome do Salvador aquilo que não diz respeito à questão da salvação. De quando em quando pedimos algumas graças temporais e Deus não nos atende. Contudo, não nos atende, diz o Santo Doutor, porque nos ama e quer nos servir da misericórdia. O médico que se preocupa com o doente não daria coisas que lhe fariam mal. Quantos, sendo pobres ou enfermos, não cairiam nos pecados em que caem os ricos e sadios? Por essa razão, o Senhor nega os pedidos de alguns, que pedem a saúde do corpo ou os bens da fortuna, pois o ama e sabe que isso lhe seria ocasião de perda da graça, ou pelo menos de esmorecimento da vida espiritual. Não pretendo dizer com isso que seja errado pedir a Deus coisas necessárias à vida presente, desde que convenham à salvação eterna, como fez o sábio ao dizer: dai-me somente o que for necessário para viver. Provérbios 38. Também não é errado, diz Santo Tomás, ter por tais bens uma atenção ordenada. O erro está em desejar e pedir esses bens temporais e ter por eles uma preocupação desordenada, como se neles consistisse todo o bem. Por essa razão, quando pedimos a Deus estas graças temporais, devemos pedi-las sempre com resignação e sob a condição de que serão úteis à alma. E quando vemos que o Senhor não nos concede, estejamos certos de que Ele assim o faz por amor que tem por nós e porque vê que seriam prejudiciais para a nossa salvação. Muitas vezes pedimos a Deus que nos livre de uma tentação perigosa e Ele nem sequer nos atende, permitindo que a tentação continue a nos importunar. Entendemos que nesse caso Deus também permite isso para o nosso bem. Não são as tentações e os maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas sim o nosso consentimento a eles. Quando a alma tentada se recomenda a Deus e resiste com a sua ajuda, como ela avança na perfeição e torna-se mais íntima dele. Por essa razão, o Senhor não a atende. São Paulo pedia com insistência para que fosse livrado das tentações impuras. Foi-me dado o estímulo da minha carne, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteia, a fim de não me orgulhar, por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes que ele se apartasse de mim. 2 Coríntios 12, 7, 8. Mas o Senhor respondeu: minha graça te basta. Assim, mesmo nas tentações devemos pedir a Deus com resignação, dizendo: Senhor, livrai-me desta modéstia, se assim convier, e se não, ao menos dai-me auxílio para resistir. Lembre-se aqui o que diz São Bernardo: quando pedimos a Deus alguma graça, o Senhor nos dá esta ou outra mais útil. Por vezes, Deus deixa-nos sofrer na tempestade, a fim de provar a nossa fé e para o nosso maior proveito. Parece, então, que Ele se faz surdo às nossas orações, mas não. Estejamos seguros que Deus nos ouve bem e nos ajuda ocultamente, fortificando-nos com a sua graça para resistirmos a todos os ataques dos inimigos. Eis o modo como Ele próprio nos assegura isso, pelas palavras do salmista: na tribulação clamastes, e eu te livrei, do interior de uma nuvem trovejante te respondi. Provei-te junto das águas de Meribá. Salmo 88. Enfim, as demais condições estabelecidas por Santo Tomás para a oração são que se reze devotamente e com perseverança,
Devotamente entende-se com humildade e confiança, com perseverança, sem deixar de rezar até a morte. Ora, sobre essas condições que são mais necessárias à oração, isto é, a humildade, confiança e perseverança, é preciso falar de cada uma distintamente. Rezar com humildade. O quanto a humildade é necessária para a oração. O Senhor bem guarda as orações dos seus servos, mas dos servos humildes. Salmo 102:18. Caso contrário, não as considera, mas as rejeita. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus não ouve as orações dos soberbos, que confiam nas suas próprias forças, os quais entregam a sua própria miséria. E em tal estado, privados do divino socorro, sem dúvida se perderão. E Davi chorava isso: pequei porque não fui humilde. Salmo 119:67. E o mesmo ocorre a São Pedro, ainda que tivesse sido avisado por Jesus Cristo que naquela noite todos os discípulos iriam abandoná-los. A todos vós será esta noite uma ocasião de escândalo. Mateus 26:31. Em vez de ter reconhecido sua fraqueza e pedido auxílio ao Senhor para não lhe ser infiel, disse, confiando cegamente nas suas forças, que se todos o abandonassem, não o abandonaria jamais. Ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. E quando o Redentor novamente lhe dissera que naquela noite, antes de o galo cantar, negá-lo-ia 3 vezes, Pedro, confiando cegamente em sua própria coragem, com orgulho disse: ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. Contudo, o que aconteceu? Assim que o infeliz entrou na casa do sumo sacerdote, foi censurado como discípulo de Jesus, em verdade o negou, jurando nunca tê-lo conhecido. Se Pedro tivesse se humilhado e pedido ao Senhor a graça da fortaleza, não o teria negado. Devemos estar persuadidos de que estamos sobre o cimo de um monte, suspensos sobre o abismo de todos os pecados e sustentados pelo fio da graça. Se esse fio se rompe, certamente cairemos em tal abismo e cometeremos as maldades mais horrendas. Se o Senhor não me socorresse, em breve a minha alma habitaria na região do silêncio. Salmo 94:17. Assim diz o salmista, e assim deve dizer cada um de nós. Francisco de Assis também compreendia isso quando dizia que era o pior pecador do mundo. Mas meu padre, disse-lhe um companheiro, o que dizeis não é verdade. Há muitos no mundo que certamente são piores que vós. É tão verdadeiro que digo, respondeu o santo, que se Deus não guardasse sua mão sobre mim, eu cometeria todos os pecados. É um dogma de fé que, sem o auxílio da graça, não podemos fazer nenhuma boa obra e nem mesmo ter um bom pensamento. Os homens, diz Santo Agostinho, sem a graça, nenhum bem podem fazer, nem com pensamento, nem com ações. Com o olho não pode ver sem a luz. Assim também dizia o santo, o homem não pode fazer bem algum sem a graça. E isso já disse antes o apóstolo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa sobrenaturalmente boa, como vinda de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. E antes de São Paulo, o rei Davi já dizia, se o Senhor não edificar a casa, é em vão que trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Inutilmente o homem se esforçará para ser santo, se Deus não o ampara. Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente vigia a sentinela. Se Deus não protege a alma dos pecadores, em vão tentará ela proteger-se com suas forças.
Por essa razão, o santo profeta exclamava: Não foi do meu arco que pus confiança, nem foi a minha espada que me salvou. Fostes tu que nos salvastes dos nossos adversários e confundiste os que nos tinham ódio. Salmo 44, 7 e 8. Portanto, quem achar que faz alguma coisa boa ou julga não ter cometido maiores pecados do que aqueles em que caiu, diga com São Paulo: mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. Pela mesma razão, não deve deixar de ter tremor e temor de cair a cada ocasião. Aquele, pois, que crê estar de pé possuindo a graça de Deus, veja, não caia no pecado. 1 Coríntios 10, 12. Com isso, o apóstolo quer advertir-nos de que está em grande risco de cair quem se julga seguro de que não cairá. E explica a razão disso em outra passagem na qual diz: se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, assim mesmo se engana. Gálatas 6:3. Por isso escreveu com sabedoria Santo Ambrósio que, em muitos, a presunção de serem fortes é um obstáculo à própria fortaleza. Ninguém será forte se não crê ser fraco. Se alguém diz não ter temor, é sinal de que confia em si mesmo e não nos seus propósitos. Contudo, essa confiança perniciosa enganá-lo a si mesmo, porque ao confiar nas próprias forças, deixa de temer, e não temendo, deixa de recomendar-se a Deus, e então certamente cairá. E assim é necessário que cada um cuide para não se vangloriar diante dos pecados alheios, devendo imediatamente considerar-se pior do que os outros, dizendo: Senhor, se vós não me tivestes ajudado, eu faria pior. Do contrário, permitirá o Senhor, como castigo do seu orgulho, que caia em pecados muito maiores e horrendos. Portanto, adverte-nos o apóstolo a buscarmos a salvação eterna. Mas como? Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Desse modo, aquele que muito teme de cair, desconfia das suas forças, colocando, pois, a confiança em Deus e recorrendo a Ele nos perigos. O Senhor socorrerá e assim vencerá as tentações e salvará. São Felipe Neri, quando andava um dia por Roma, ia dizendo: sou um desesperado. Um religioso o corrigia, mas então o santo respondeu: meu padre, desespero-me de mim mesmo, mas confio em Deus. Assim devemos fazer se quisermos nos salvar. Devemos viver sempre desesperados de nossas forças, pois quando assim o fazemos, imitamos a São Felipe, que, desde o momento em que acordava pela manhã, dizia a Deus: Senhor, protegei-me com vossa mão, porque senão vos trairei. Para concluir, toda a grande sabedoria de um cristão é esta: reconhecer, como diz Santo Agostinho, que não é nada e nada pode. Desta forma, com orações, não deixará de pedir a Deus a força que não possui, a qual é necessária para resistir às tentações e para fazer o bem. E então fará tudo com o socorro do Senhor, que não sabe recusar nada a quem lhe suplica com humildade. A oração do que se humilha penetrará as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar até Deus, e não se retirará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. E mesmo que essa alma esteja cheia de pecados, não desprezaria, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Salmo 51:19. Enquanto o Senhor é severo com os soberbos e resiste aos seus pedidos, por outro lado é generoso e benigno com os humildes. Tiago 4:6. Sobre este ponto, disse Jesus um dia a Santa Catarina de Sena:
Sabe, minha filha, que alcançará todas as virtudes quem persevera pedindo graças com humildade. Devemos preferir a via comum à via extraordinária. É de grande proveito citar uma ótima advertência que fez o douto e muito piedoso Monsenhor Palafox, bispo de Osma. Almas piedosas que buscam santificar-se na observância que faz da 18ª carta de Santa Teresa. Nela, a santa escreve para o seu confessor e lhe conta sobre os degraus da oração sobrenatural com a qual o Senhor lhe havia favorecido. Todavia, o citado prelado escreve que essas graças sobrenaturais que Deus se dignou dar a Santa Teresa e a outros santos não são necessárias para alcançar a santidade, visto que muitas almas chegaram à santidade sem essas graças. E pelo contrário, condenaram-se muitas que alcançaram essas grandes graças. Portanto, ele diz ser algo superfluo e até presunçoso desejar e buscar tais dons sobrenaturais, enquanto o verdadeiro e único caminho para uma pessoa tornar-se santa é se empenhar na prática das virtudes e do amor a Deus, aos quais se chega através da oração, correspondendo às luzes e aos auxílios dele, que não quer outra coisa senão ver-nos santos. 1 Timóteo 4:3. Depois, o referido e piedoso escritor, ao tratar dos degraus da oração sobrenatural, sobre a qual escrevia a santa, ou seja, da oração do descanso, do sono e suspensão das potências, da união, do êxtase, do arrebatamento, do voo, do impeto do espírito e da ferida espiritual, sabiamente escreve e diz que na oração do descanso devemos desejar e pedir a Deus que nos livre da tentação e do desejo pelos bens mundanos, que não dão paz, mas acarretam inquietação e aflição ao espírito. Vaidade das vaidades, bem falou Salomão. Aflição de espírito. Eclesiastes 1:14. O coração do homem jamais encontrará a verdadeira paz, caso não se esvazie de tudo aquilo que não é de Deus e ceda lugar ao santo amor dele, a fim de que só ele o possua completamente. Entretanto, a alma não pode fazer isso por si mesma, mas somente pelo Senhor com incessantes orações. Quanto ao sono e suspensão das potências, devemos pedir a Deus a graça para mantê-las adormecidas para os bens terrenos e acordadas somente para considerar a bondade divina e para desejar o amor divino e os bens eternos. Quanto à união das potências, pedimos que nos dê a graça de não pensar, buscar ou desejar aquilo que Deus não quer, porque toda a santidade, toda a perfeição do amor consiste na união da nossa vontade com a vontade do Senhor. Quanto ao êxtase e arrebatamento, pedimos a Deus que nos afaste do amor desordenado de nós mesmos e das criaturas, para renunciarmos a nós mesmos e a todos. Quanto ao voo do Espírito, pedimos que nos dê a graça de vivermos desapegados deste mundo e de fazermos como fazem as andorinhas, as quais não ficam sobre a terra para se alimentarem, mas obtêm o alimento ao voar. Quero com isso dizer que devemos nos servir desses bens temporais enquanto necessários para a manutenção da vida, mas sempre voando sem nos prendermos à terra para buscar os prazeres mundanos. Quanto ao impeto do espírito, pedimos a Deus que nos dê a coragem e a fortaleza para fazermos violência a nós mesmos, o quanto for necessário, a fim de resistirmos aos ataques dos inimigos, vencermos as paixões e abraçarmos o sofrimento, mesmo em meio à aridez espiritual e às desolações. Enfim, quanto à chaga de amor, assim como a ferida renova com a sua dor a memória do seu mal, devemos pedir a Deus para ferir-nos o coração com a chaga do seu santo amor,
para que recordemos sempre da bondade e afeto que tem para conosco, e com isso vivermos incessantemente amando-lhe e satisfazendo-o com nossas obras e afetos. Todavia, todas essas graças não são obtidas sem a oração, e com a oração, desde que seja humilde, confiante e perseverante, tudo se alcança. Rezar com confiança. A necessidade e a excelência da confiança, a principal advergência que nos faz o apóstolo São Tiago, caso queiramos alcançar de Deus as graças com a oração, é que rezemos com a confiança de que seremos atendidos se pedimos como se deve e sem hesitar, mas peça com fé sem nada hesitar. Tiago 1,6. Santo Tomás ensina que a oração, por possuir a força meritória da caridade, tem também a eficácia de impetrar pela fé e pela confiança. São Bernardo ensina o mesmo ao dizer que só com a confiança obtemos para nós a misericórdia divina. O Senhor muito se compraz da nossa confiança na sua misericórdia, porque assim honramos e exaltamos a sua infinita bondade, a qual quis manifestar ao mundo quando nos criou. Diz o profeta real: alegrem-se, porém, todos os que se acolham a ti, exultem eternamente, protegem-os e regozijem-se em ti os que amam o teu nome. Salmo 5,12. Ele é escudo para todos os que se acolhem a ele. Salmo 17,31. Ah, quão grandes são as promessas feitas nas Sagradas Escrituras àqueles que confiam em Deus. Quem confia em Deus não cairá em pecado. Sim, porque diz Davi: eis os olhos do Senhor postos sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam a sua graça para livrar da morte as suas almas. Em outra passagem diz Deus mesmo: porque se agarrou a mim, livrá-lo-ei, protegê-lo-ei, porque conheceu o meu nome. Invocar-me-á e eu o ouvirei. Com ele estarei na tribulação, livrá-lo-ei e honrá-lo-ei. Salmo 91, 14 e 15. Nota-se a passagem: porque confiou em mim, protegê-lo-ei e o livrarei de seus inimigos e do risco de cair, e por fim dar-lhe-ei a glória eterna. Ao falar Isaías daqueles que depositam sua esperança em Deus, ele diz: porém, os que esperam no Senhor adquirem sempre novas forças, terão asas como de águias, correrão e não se fadigarão, andarão e não desfalecerão. Isaías 40:31. Portanto, adverte-nos o mesmo profeta: toda a nossa fortaleza consiste em colocar toda a nossa confiança em Deus e em silenciarmos, repousando nos braços da sua misericórdia, sem confiar em nossa capacidade e nos meios humanos, porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz assim: se vos converterdes e vos deixardes estar em calma, sereis salvos. A vossa fortaleza estará no repouso e na confiança. Isaías 30:15. E onde sucedeu que alguém tenha se perdido por ter confiado em Deus? Sabei que ninguém que esperou no Senhor foi confundido. Essa confiança era que assegurava Davi, a qual nunca se perderia. Em vós pus minha esperança, não serei confundido jamais. E por acaso, pergunta Santo Agostinho, como Deus poderia nos enganar enquanto se oferece para proteger-nos dos perigos, quando nele nos apoiamos, para depois se livrar de nós, quando a ele recorremos? Davi chama bem-aventurado quem confia no Senhor. Salmo 33:13. E por quê? Porque diz o próprio profeta: o que espera no Senhor é cercado de misericórdia. Salmo 32:10. Por isso, de todos os lados estará de tal maneira, cingido e guardado por Deus,
que ficará protegido dos inimigos e dos perigos de se perder. Por esse motivo, o apóstolo recomenda conservar-nos a confiança em Deus, pela qual, avisa-nos, certamente obteremos dele uma grande mercê. Hebreus 10, 35. Quanto maior for a nossa confiança, maiores serão as graças que receberemos de Deus. Se nossa confiança é grande, maiores ainda serão as graças. Escreve São Bernardo que a divina misericórdia é uma imensa fonte, e quem leva o vaso cheio de confiança obterá dela grande abundância de bens. E o profeta já expressava isso ao dizer: exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo esperamos em ti. E isso se verifica com um centurião, a quem disse o Redentor, exaltando a sua confiança: vai, seja-te feito conforme creste. Mateus 8,13. E revelou o Senhor a Santa Gertrudes que quem reza com confiança faz tanta violência que não consegue deixar de atendê-lo em tudo quanto pede. A oração, diz São João Climaco, faz violência a Deus, mas uma violência que lhe é preciosa e agradável. Aproximemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, aconselha o apóstolo, a fim de obtermos misericórdia e encontrarmos graça por oportuno auxílio. Hebreus 4,16. O trono da graça é Jesus Cristo que, por ora, está sentado à direita do Pai, não sobre o trono de justiça, mas sobre o trono da graça, para que alcancemos o perdão, caso estivermos em pecado, bem como auxílio para perseverarmos, caso gozemos da sua amizade. A esse trono é necessário que recorramos com confiança, ou seja, com aquela confiança que nos dá a fé na bondade e fidelidade de Deus, que prometeu atender os que pedem com confiança, mas com confiança firme e segura. Ao contrário, quem reza com excitação, diz São Tiago, não pense que receberá alguma coisa, mas peça com fé, sem nada hesitar, porque aquele que hesita é semelhante à onda do mar, agitada e levada de uma parte para outra pelo vento. Não pense, pois, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6, 7. Nada receberá, porque a sua injusta desconfiança pela qual é turbado impedirá a divina misericórdia de atender os seus pedidos. Não recebeste a graça, afirma São Basílio, porque pediu sem confiança. Disse Davi que a nossa confiança em Deus deve ser firme, como uma montanha, a qual não se move por qualquer força do vento. Os que confiam no Senhor são firmes como o monte Sião, que não é abalado, que permanece para sempre. Salmo 125:1. E isso é o que nos ensina o Redentor. Se desejamos obter a graça que buscamos, tudo o que pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir e que obtereis. Marcos 11:24. Fundamento da confiança. Poderia dizer alguém: onde eu, sendo miserável, devo fundamentar a confiança de que receberei aquilo que peço? Devo fundamentá-la sobre a promessa mesma que Jesus Cristo nos fez: pede e recebereis. Como podemos duvidar, pergunta Santo Agostinho, de que não seremos atendidos, quando Deus, que é a própria verdade, prometeu conceder-nos aquilo que lhe pedimos com súplica? Certamente o Senhor não nos exortaria a pedir-lhe graças se não as quisesse dar. É exatamente isso que ele tanto nos exorta e tantas vezes repete nas Sagradas Escrituras. Orai, pede, buscai, e obtereis o que desejardes. E para que nós pedíssemos com a devida confiança, o Salvador nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós,
recorrendo a Ele para receber as graças necessárias para a salvação, chamássemos não Senhor, mas Pai, Pai nosso, visto que deseja que peçamos a Ele as graças com aquela confiança com a qual o filho pobre ou enfermo busca o sustento ou o remédio do seu próprio pai. Se um filho está morrendo de fome, basta que manifeste ao pai, e este imediatamente o proverá com alimento. E se receber qualquer picada venenosa de serpente, bastará que apresente ao pai a ferida recebida, para que ele aplique o remédio que já possui. Confiando, portanto, na divina promessa, peçamos sempre com confiança, sem hesitar, mas com firmeza e segurança, como diz o apóstolo. Conservemos firme a profissão da nossa esperança, porque é fiel o que fez a promessa. Hebreus 10, 23. Como é certo que Deus é fiel às suas próprias promessas, também deve ser mais certa ainda a nossa confiança de que nos atenderá quando lhe suplicarmos. E se alguma vez nos encontrarmos em estado de aridez espiritual ou perturbados por alguma falta cometida e não sentirmos na oração aquela confiança sensível, esforcemo-nos igualmente na oração, porque Deus não deixará de nos atender. Aliás, melhor nos atenderá, pois rezaremos então com mais desconfiança de nós mesmos, confiando de maneira exclusiva na bondade e fidelidade de Deus, que prometeu atender aos que lhe pedem. Ah, como agrada ao Senhor a nossa confiança no tempo das atribulações, dos temores e das tentações, ainda que contra a esperança, isto é, aquele sentimento de desconfiança que sentimos por ocasião da nossa desolação. Por essa razão, São Paulo elogiou Abraão, dizendo: esperando contra toda a esperança, teve fé. Romanos 4,18. São João diz que todo o que tem esta esperança nele torna-se puro, assim como também ele é puro. 1 João 3,3. Porque Deus faz abundar a graça em todos os que nele confiam. Foi com essa confiança que tantos mártires, virgens e crianças, apesar dos medos terríveis e tormentos enormes que os tiranos lhes preparavam, venceram a todos seus malfeitores. Às vezes pedimos, mas nos parece que Deus não quer nos escutar. Oh, não deixemos nesse caso de perseverar suplicando e confiando. Façamos então como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13,15. É como se dissesse: meu Deus, mesmo que me privasse de vossa face, eu não deixarei de suplicar-vos e confiar na vossa misericórdia. Façamos assim, e alcançaremos aquilo que quisermos do Senhor. Assim fez a mulher cananeia que obteve tudo o que quis de Jesus Cristo. Esta mulher, tendo uma filha possuída pelo demônio, rogou ao Redentor que a livrasse. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada do demônio. Mateus 15, 22. O Senhor respondeu-lhe que não fora enviado para gentios como ela, mas para os judeus. Contudo, ela não desanimou e tornou a suplicar com confiança: Senhor, podeis consolar-me e me haveis de consolar. Replicou Jesus: mas o pão do filho não faz bem dá-lo aos cães. Mas, Senhor, acrescentou ela, mesmo aos cachorrinhos se dispensam as migalhas de pão que caem da mesa. Então, o Salvador, vendo a grande confiança daquela mulher, elogiou-a e concedeu-lhe a graça, dizendo: mulher, grande é a tua fé,
seja-te feito como desejas. Quem permaneceu firme nos meus mandamentos e foi desamparado? Diz o Eclesiástico. Ou quem o invocou e foi dele desprezado? Eclesiástico 2:12. Santo Agostinho diz que a oração é uma chave que abre o céu para o nosso bem. Ao mesmo tempo em que nossa oração eleva-se a Deus, desce para nós a graça que suplicamos. O profeta real escreve que as nossas súplicas vão unidas junto à misericórdia de Deus. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Salmo 66:20. E o próprio Santo Agostinho diz que quando estamos rezando ao Senhor, devemos estar seguros de que já nos atendeu. E afirmo com convicção que nunca me sinto mais consolado no Espírito e com maior confiança da minha salvação do que quando estou rezando a Deus e recomendando-me ao Senhor. E penso que aconteça o mesmo a todos os fiéis, pois os outros sinais da salvação são todos incertos e falhos. Todavia, é verdade certa e infalível que Deus atende quem lhe pede com confiança. Assim, como é certo e infalível que Deus não pode faltar às suas promessas. Quando nos vemos fracos e impotentes para vencer alguma paixão ou dificuldade e para realizar aquilo que o Senhor pede de nós, digamos com coragem, como o apóstolo: tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4:13. Não digamos como dizem alguns: não posso, não tenho confiança. Com as nossas próprias forças, certamente, não podemos nada, mas com o divino auxílio podemos tudo. Se Deus dissesse a alguém: toma este monte sobre tuas costas e leva-o, pois eu te ajudo, não seria uma tolice e falta de fé responder: eu não quero carregar, porque eu não tenho forças? E assim, quando nos sentimos fracos e enfermos e nos achamos vencidos pelas tentações, não percamos a coragem, elevemos os olhos a Deus e falemos como Davi: Senhor, o meu auxílio está comigo, e confundidos verei os meus inimigos. Salmo 118:7. E quando estivermos diante do risco de ofender a Deus, ou confusos por não sabermos o que se deve fazer, ou em outro grave problema, entreguemo-nos a Deus dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. E estejamos seguros que Deus nos iluminará e nos livrará de todo mal. Mesmo os pecadores devem ter confiança. Diria então alguém: eu sou pecador, e na Escritura se lê: nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. João 9:31. Santo Tomás responde conforme Santo Agostinho, que isso foi dito pelo cego, o qual falava quando ainda não havia sido perfeitamente iluminado e por isso não tem autoridade. Por outro lado, acrescenta o doutor Angélico que isso está correto quando se trata de uma súplica que o pecador faz enquanto pecador, isto é, quando pede com o desejo de continuar pecando. Por exemplo, quando suplica ajuda para vingar-se de seu inimigo ou para prosseguir em alguma intenção perversa. E o mesmo se diz daquele pecador que reza a Deus para salvá-lo, sem ter o desejo de sair de seu estado de pecado. Existem alguns infelizes que amam as correntes com as quais os demônios os mantêm presos como escravos. As orações deles não são ouvidas por Deus,
pois são orações temerárias e abomináveis. E qual a maior temeridade, senão daquele que pede a graça a um príncipe, o qual tantas vezes ofendeu, mas que insiste em continuar a ofendê-lo? Dessa maneira, se entende o que disse o Espírito Santo sobre ser odiosa e detestável a oração que tampa os ouvidos para não escutar o que Deus manda. Provérbios 28, 9. A este diz o Senhor: quando suplicais as vossas orações, não as atendo, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Tal era, precisamente, a oração do ímpio rei Antíoco, o qual rezava a Deus e prometia grandes coisas, mas de modo fingido e com o coração apegado ao pecado, uma vez que podia somente para fugir do iminente castigo que o ameaçava. Por isso, o Senhor não deu ouvido às suas orações, mas deixou que morresse comido pelos vermes. Este malvado orava ao Senhor, do qual não havia de alcançar misericórdia. Segundo Macabeus 9:13. Há outros, pois, que pecam por fraqueza, ou por impeto de alguma grande paixão, ou gemem sob o jugo do inimigo, e desejam romper as correntes de morte, e sair daquela miserável escravidão, suplicando então a Deus a oração deles, se constante, será bem atendida pelo Senhor, que diz: todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Mateus 7:8. Todo, explica o doutor da obra imperfeita, é tanto justo como pecador. E no Evangelho de São Lucas, quando Jesus Cristo fala daquele que pede todos os pães para o amigo, não tanto por amizade quanto pela importunação dele, diz: digo-vos que, ainda que ele se não levantasse a dar-lhes, por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Lucas 11:8. Por isso, a oração perseverante alcança a misericórdia de Deus, mesmo para aqueles que não são seus amigos. Aquilo que não se obtém pela amizade, diz São João Crisóstomo, obtém-se pela oração. Além disso, diz o santo que, perante Deus, a oração vale mais do que a amizade, e que a oração realiza aquilo que a amizade não havia realizado. E São Basílio não duvida de que, mesmo os pecadores obtêm aquilo que pedem, caso sejam perseverantes na oração. O mesmo diz São Gregório: clame a Deus, mesmo o pecador, e a sua oração chegará a ele. Igualmente escreve São Jerônimo, dizendo que o pecador pode chamar a Deus de seu Pai, se o pede para aceitá-lo novamente como filho, como o exemplo do filho pródigo, que o chamava pelo nome de Pai. Pai, pequei, quando ainda não havia sido perdoado. Se Deus não atendesse os pecadores, disse Santo Agostinho, em vão o publicano teria pedido perdão. O Evangelho, pois, atesta-nos que o publicano, ao pedir, obteve o perdão. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, o outro não, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Quem examinou essa questão minuciosamente foi o doutor Angélico. Ele não hesita em afirmar que o pecador também é atendido se reza, e diz que, embora sua oração não seja meritória, possui, não obstante, a força para impetrar, pois a
impetração não se apoia na justiça, mas na bondade divina. Exatamente assim suplicava Daniel: inclina, Deus meu, o teu ouvido e ouve. Abre os teus olhos e vê as nossas ruínas e contempla a cidade sobre a qual se invocou o teu nome. Não trazemos à tua presença as nossas súplicas humildes fundadas em merecimentos da nossa justiça, mas sim nas tuas grandes misericórdias. Deuteronômio 9:18. Portanto, quando rezamos, diz Santo Tomás, não é necessário sermos amigos de Deus para impetrar-lhe as graças que buscamos. A própria oração torna-nos amigos dele. Acrescenta São Bernardo uma última razão ao dizer que tal oração do pecador que sai do pecado nasce do desejo de voltar à graça de Deus. Ora, esse desejo é um dom que certamente lhe foi dado não por outrem, mas sim pelo próprio Deus, para que então, diz adiante o santo, daria Deus ao pecador tal desejo se não quisesse atendê-lo? E há inúmeros exemplos disso nas Sagradas Escrituras, de pecadores que foram libertados do pecado pela oração. Assim, livrou-se o rei Acabe, o rei Manassés, o rei Nabucodonosor e assim também um bom ladrão. Que maravilha a oração e quão grande é o seu valor! 2 pecadores morreram no Calvário ao lado de Jesus Cristo. Um, por ter suplicado, salvou-se. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. O outro, por não ter suplicado, condenou-se. Portanto, diz São João Crisóstomo, nenhum pecador arrependido suplicou ao Senhor e não obteve o que desejou. Todavia, de que serve demonstrar isso com mais razões e autoridades, enquanto Jesus mesmo diz: vinde a mim todos os que estáis fadigados e carregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Compreende-se comumente por aflitos, conforme São Jerônimo, Santo Agostinho, etc., os pecadores que gemem sob o jugo de suas culpas e que, ao recorrerem a Deus, serão restaurados e salvos pela sua graça, conforme sua justa promessa. Ah, se desejássemos ser perdoados, diz São João Crisóstomo, tanto quanto Deus anseia por perdoar-nos, não há graça, acrescenta o santo, que não se alcance pela oração quando esta é feita por um pecador, por mais perdido que esteja, se ela for perseverante. Observe-se que São Tiago, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há concedida. Tiago 1:5. Portanto, todos que recorrem a Deus com oração são atendidos e cobertos de graças. Dá a todos com abundância. Contudo, faça-se especial consideração à palavra que se segue, e lhe será concedida. Isso significa que Deus não faz como os homens. Quando alguém vem a pedir-lhes algum favor, tendo-os ofendido antes em alguma ocasião, imediatamente censuram-lhe a injúria recebida. O Senhor não faz isso com quem pede, mesmo se fosse o maior pecador do mundo. Quando lhe pedimos uma graça útil à salvação eterna, não nos censura pelos desgostos que lhe demos, mas imediatamente nos acolhe, consola, atende, enriquece-nos abundantemente com seus dons,
como se nunca o tivéssemos ofendido. É sobretudo para encorajar-nos a rezar que o Redentor diz: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-lo dará. João 16:23. É como se dissesse: coragem, pecadores, não desanimeis. Não façais com que os vossos pecados impeçam-vos de recorrer ao meu Pai e de confiar nele a vossa salvação, se a desejais. Não tendes os méritos para alcançar as graças pedidas, tendes somente deméritos para receber castigos. Fazei assim: ide a meu Pai em meu nome, pede as graças desejadas pelos meus méritos. Eu vos prometo e juro, em verdade vos digo, que o que pedirdes, meu Pai vos concederá. Ó Deus, que maior consolação pode ter um pecador após cair em ruína, que saber com certeza que receberá tudo o que pedir a Deus. Em nome de Jesus, afirmo tudo em relação à salvação eterna, porque em relação aos bens temporais, já dissemos que o Senhor, mesmo com orações, às vezes não nos concede. Vê que tais bens são nocivos à alma. No entanto, a respeito dos bens espirituais, a promessa de que nos atenderá não é condicionada, mas absoluta. É por isso, exorta Santo Agostinho, que devemos pedir com segurança de receber as coisas que Deus prometeu de maneira absoluta. E como o Senhor indaga o santo, pode negar-nos ajuda no momento em que lhe suplicamos com confiança, quando deseja Ele derramar suas graças sobre nós, mais do que desejamos recebê-las? São João Crisóstomo diz que Deus encoleriza-se conosco somente quando negligenciamos a busca de seus dons. Como poderia ocorrer a Deus não desejar atender uma alma que lhe pedisse coisas inteiramente agradáveis? Quando uma alma lhe diz: Senhor, não busco bens terrenos, riquezas, prazeres ou honras, mas somente vos peço a vossa graça. Livrai-me do pecado e dai-me uma boa morte. Dai-me o paraíso, dai-me vosso santo amor, que é a graça que se deve pedir acima de todas as outras. Como diz São Francisco de Sales, dai-me a conformação da minha vontade à vossa. Como é possível que Deus não queira atendê-la? E quais súplicas, diz Santo Agostinho, atenderei, Senhor, se não atenderdes as que são conformes ao vosso coração? Todavia, Jesus Cristo disse que devemos também reavivar a nossa confiança quando pedimos a Deus as graças espirituais. Diz nosso Redentor: se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. Rezar com perseverança. Da necessidade da perseverança. É, pois, necessário que nossas orações sejam humildes e confiantes, mas isso não basta para conseguir a perseverança final e, com ela, a salvação eterna. As orações particulares alcançam, sem dúvida, as graças particulares que foram pedidas a Deus, mas se não são perseverantes, não alcançarão a perseverança final, porque esta contém um acúmulo de muitas graças juntas e exige múltiplas orações contínuas até a morte. A graça da salvação não é uma só graça, mas uma cadeia de graças pela qual
todas se unem com a graça da perseverança final. Ora, essa cadeia de graças deve corresponder a outra cadeia, por assim dizer, das nossas orações. Se nos descuidarmos da oração, quebrar-se-á a cadeia de nossas orações, e se romperá ainda a cadeia das graças que deveria alcançar para nós a salvação, e assim não nos salvaremos. É verdade que a perseverança final não pode ser merecida por nós, como ensina o Concílio de Trento ao afirmar: não pode ser obtida de ninguém, exceto daquele que tem o poder de manter firme o que está em pé, a fim de perseverar até o fim. Apesar disso, Santo Agostinho afirma que esse grande dom da perseverança, de algum modo, pode ser merecido com orações, isto é, com contínuas súplicas. E o padre Suarez acrescenta que quem reza obtém de modo infalível, mas, para obtê-lo e salvar-se, diz Santo Tomás, é necessária uma oração perseverante e contínua. E isso diz o nosso Salvador muitas vezes: importa orar sempre e não cessar de o fazer. Lucas 18:1. Vigiai, pois, orando sem cessar, a fim de que vos torneis dignos de evitar todos estes males que devem suceder, e de aparecer com confiança diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. O mesmo é dito antes do Velho Testamento: nada te embarace de orar sempre. Eclesiastes 18:22. Bendize a Deus em todo o tempo. Pede-lhe que dirija os teus caminhos e que todos os teus projetos se firmem nele. Tobias 4:20. Por esse motivo, o apóstolo inculcava aos seus discípulos que não deixassem jamais de rezar. Orai sem cessar, perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levando as mãos puras, sem ira e sem contenda. Com efeito, o Senhor muito quer conceder a perseverança e a vida eterna. Contudo, São Lino diz que não deseja concedê-la senão a quem lhe pede com perseverança. Muitos pecadores, com auxílio da graça, chegam a converter-se e a receber o perdão de Deus, mas depois, por deixarem de pedir a perseverança, voltam a cair e perdem tudo. É preciso incessantemente pedir a perseverança final. Não basta, diz Bellarmino, pedir a graça da perseverança uma vez ou poucas vezes. Devemos buscá-la sempre, todo dia até a morte, se quisermos obtê-la. Quem a pede um dia, naquele dia alcançará, mas se não a pedir amanhã, amanhã cairá. E é isso que o Senhor deseja que compreendamos naquela parábola do amigo, o qual não queria dar os pães àquele que lhe pedia e que os deu depois de muita insistência. Ao dizer: digo-vos que, ainda que ele se não levantasse a dar-los por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Lucas 11:8. Ora, se tal amigo, diz Santo Agostinho, dá os pães, os quais lhe pedem contra a sua vontade, somente para livrar-se da importunação, quanto mais Deus que, por infinita bondade sobre nós, derrama suas graças e muito anseia por transmitir seus bens aos que lhe pedem. E especialmente porque Ele mesmo nos exorta a pedi-las, e muito lhe desagrada se não as pedirmos. O Senhor, portanto, bem quer nos dar
a salvação e todas as graças para tal, mas quer que não deixemos de pedir-lhe com insistência até sermos importunos. Diz Cornélio à lápide sobre o trecho citado do Evangelho. Deus quer que perseveremos na oração até chegar à importunação. Os homens deste mundo não suportam os importunos, mas Deus não só nos suporta, como deseja que sejamos importunos, ao pedir-lhe as graças e, sobretudo, a santa perseverança. São Gregório diz que Deus quer que lhe façamos violência por meio das orações, visto que tal violência não o desagrada, mas o aplaca. Portanto, para obtermos a perseverança, é necessário que nos recomendemos sempre a Deus, pela manhã, da tarde, na meditação, na missa e na comunhão, e principalmente no momento de tentação, dizendo e repetindo: Senhor, ajudai-me, protegei-me, não me abandoneis, tende piedade de mim. Há algo mais fácil que isto, que dizer: Senhor, ajudai-me, assiste-me. E acerca das palavras do salmista: Por que te deprimes, minha alma? Por que te conturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque novamente hei de louvar a Ele, que é a salvação do meu rosto e o meu Deus. Isso me lembro de ti. Desde a terra do Jordão e do Hermon, desde o monte Missar, Salmo 42, 6, 7, diz a glossa. E se alguém disser: não posso jejuar nem dar esmola, então lhe diga: reze. Ele não poderá responder o mesmo novamente, porque não há coisa mais fácil do que rezar. Entretanto, é preciso que não deixemos jamais de rezar. É necessário, por assim dizer, que forcemos continuamente a Deus para que nos socorra, mas com força valiosa e aprazível. Essa violência muito agrada a Deus, escreve Tertuliano. E São Jerônimo diz que, quanto mais importunas e perseverantes forem as nossas orações, mais aceitas serão por Deus. Nosso Senhor diz: bem-aventurado o homem que me ouve e que vela todos os dias à entrada da minha casa e que se conserva à porta da minha casa. Provérbios 8:34. E diz Isaías: por isso o Senhor espera o momento em que vos fará mercê. Por isso se levantará para usar de misericórdia convosco, porque o Senhor é um Deus justo, de todos os que esperam nele. Isaías 30:18. Por essa razão, Jesus Cristo exorta-nos para que peçamos, mas de que modo? Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11:9. Bastava ter dito: pede. Por que razão então acrescentou aquele buscai e batei? Não, o Redentor não quis com isso ser redundante ao acrescentá-los, mas quis dar a entender que devemos fazer como fazem os pobres mendigantes. Estes, se não recebem a esmola que pede e são dispensados, não deixam de pedi-la e tornam a pedir. E se o chefe da casa não comparece, começam a bater nas portas, até tornarem-se muito importunos e molestos. Deus quer que façamos isso, que peçamos reiteradas vezes, e não deixamos de suplicar-lhe que nos assista e socorra-nos, que nos dê luz e força, e que não permita jamais que percamos a sua graça. O douto Lécio diz que não pode estar incerto de grave culpa quem,
estando em pecado ou perigo de morte, não reza, ou quem negligencia a oração por tempo notável, ou seja, por 1 ou 2 meses. Com tudo isso, se compreende fora do tempo das tentações, pois quem trava a batalha com alguma tentação, sem dúvida pecará gravemente, se não recorrer a Deus para resistir a ela e não correr risco de cair. As razões por que Deus resiste em conceder-nos a perseverança final. Alguém certamente indagará: uma vez que o Senhor pode e quer me dar a santa perseverança, por que não a concede toda de uma vez quando peço? São muitas as razões que nos apresentam os santos padres. Deus não a concede de uma vez e a adia para, primeiramente, melhor provar a nossa confiança. Além de que, diz Santo Agostinho, Nosso Senhor assim o faz para que a desejemos intensamente. Escreve o santo que os grandes dons exigem grande anseio, já que os bens recebidos de imediato são tidos em pouco apreço em relação àqueles mais desejados e recebidos após um longo tempo. Outra razão para adiar a perseverança final é para que não nos esqueçamos dele. Se estivéssemos seguros da perseverança e da nossa salvação e não tivéssemos a necessidade contínua do seu auxílio para nos conservar na graça e nos salvar, facilmente nos esqueceríamos dele. A necessidade faz com que os pobres frequentem as casas dos ricos. Por esta razão, o Senhor, para nos atrair a si, como diz São João Crisóstomo, e assim nos ver com frequência aos seus pés, a fim de que, assim, possa nos beneficiar ainda mais, delonga-se a nos dar a graça completa da salvação até ao momento da nossa morte. Além disso, segundo o próprio Crisóstomo, Deus assim o faz para que possamos avançar na oração e estreitar mais plenamente os doces laços do amor junto a Ele. Oh, que imenso incentivo e que vínculo de amor são a constante entrega pelas nossas orações e a espera confiante nas graças que dele desejamos, a fim de inflamar-nos e ligar-nos mais intimamente a ele. Porém, até quando havemos de rezar? Sempre, responde o mesmo santo, até recebermos a favorável sentença da salvação eterna, vale dizer, até a morte. Não cessar de rezar até que a alcance. E acrescenta que quem disser, eu não deixarei de rezar até que me salve, certamente se salvará. E se disserem, não a obtendo, não cessarei de rezar, certamente alcançará. O apóstolo escreve que muitos correm pelo estádio, mas o homem só recebe o prêmio quando consegue alcançá-lo. Não sabeis que os que correm no estádio, correm sim todos, mas um só é que alcança o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. Não basta, portanto, rezar poucas vezes para que nos salvemos. É preciso rezar sempre, sem cessar, para que cheguemos a receber a coroa que Deus promete, a qual está destinada somente aos que são constantes e rezam até o fim. Conclusão: jamais devemos parar de rezar. Se quisermos, pois, salvar-nos, devemos fazer como Davi, que tinha sempre os olhos voltados ao Senhor, a fim de implorar-lhe seu socorro e não ser vencido pelos seus inimigos.
Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele há de tirar do laço os meus pés. Salmo 25:15. Assim como o demônio não deixa de dirigir-nos frequentemente ataques para nos devorar, conforme escreve São Pedro, também devemos nós estar continuamente armados para nos defendermos de tais inimigos, dizendo juntamente com o profeta: perseguia os meus inimigos e alcançava-os, e não regressava sem o ter aniquilado. Salmo 18:38. Todavia, como poderemos obter esta vitória tão importante para nós e tão difícil? Com as orações, responde-nos Santo Agostinho, mas orações munidas de grande perseverança. E até quando? Até quando durar o combate? Assim, como devemos combater incessantemente, do mesmo modo, diz São Boaventura, devemos continuamente suplicar a Deus o auxílio para não sermos vencidos, diz o sábio. Ai dos que perderam a paciência. Eclesiástico 2:16. Nós só nos salvaremos, adverte-nos São Paulo, com esta condição: se conservarmos firmes até o fim a confiança e a alegre altivez da esperança dos bens eternos. Hebreus 3:6. Falemos, portanto, com São Paulo, animados pelas promessas e pela misericórdia de Deus. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Romanos 8:35. Não diz o apóstolo nenhuma tribulação, angústia, perigo, perseguição ou tormento poderá separar-nos do amor de Cristo. Mas de todas essas coisas saímos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. No dia em que o padre Hipólito Durazo resolvera deixar a prelatura de Roma e dedicar-se inteiramente a Deus ao entrar na companhia de Jesus, temendo que fosse infiel por causa da sua fraqueza, dizia a Deus: Senhor, agora que me entreguei completamente a vós, por piedade não me abandoneis. Mas então ouvi Deus falar ao seu coração: e tu também não me abandones. Imediatamente Deus lhe disse para não abandoná-lo. E assim, o servo de Deus, confiando na divina vontade e no seu auxílio, conclui dizendo: Então, meu Senhor, vós não me abandonareis, e eu não abandonarei a vós. Portanto, se quisermos que Deus não nos abandone, devemos pedi-lo sempre, para que não o faça. Dessa maneira, certamente nos assistirá e nunca permitirá que nos percamos e nos separemos do seu amor. E para tal fim, não busquemos pedir somente as graças necessárias e a graça da perseverança final, mas busquemos também a graça para seguirmos rezando sempre. Esse foi exatamente o grande dom que prometeu a seus eleitos pela boca do profeta: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de preces, e eles porão os olhos em mim. Zacarias 12:10. Ah, grande graça é o espírito de prece, isto é, a graça que Deus concede a uma alma para sempre rezar. Não deixemos, portanto, de pedir a Deus esta graça e esse espírito de oração, pois, se rezarmos sempre, de certo receberemos do Senhor a perseverança e todos os dons os quais desejamos.
visto que nosso Senhor não pode faltar com a promessa de atender a quem lhe suplica. Com efeito, na esperança é que fomos salvos. Romanos 8:24. Tal esperança, dizia o venerável Beda, dar-nos-á a entrada segura à cidade do paraíso.